Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Instituto Livre, nesse programa de educação para jovens adultos. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de artes de vocês, certo? Então, dando continuidade aos nossos estudos, agora no volume 2 nós vamos nos aprofundar nessas linguagens artísticas, tanto de um ponto de vista semiótico, ou seja, de um ponto de vista da construção daquela linguagem e da produção de sentido a partir daquela linguagem, certo? Que foi o que nós fizemos na unidade passada, não é? Analisamos o teatro do ponto de vista da construção da cena, refletimos sobre o texto teatral, as rubricas, a apresentação dos personagens, as rubricas de tempo e espaço antes de a peça começar, não é isso? Então, quando fizemos essa análise, fizemos uma análise semiótica do teatro. A gente estudou o teatro em sua estrutura interna para compreender como é que ele constrói sentidos. Agora nós voltamos a falar de música e aí vamos falar agora de um ponto de vista histórico, não é? Porque a arte, não é? Uma vez que é a linguagem, a gente percebe que a linguagem tem um caráter histórico e cultural. Histórico na medida em que ela tem uma evolução, de que em tempos ela ganha uma identidade, não é? E cultural na medida em que ela está atrelada à existência de um povo. Então, se existe um povo, existe arte, existe linguagem, ok? E aí, na unidade 2, nós vamos ter aqui música erudita e música popular, certo? E se a gente retoma o que foi apresentado e discutido nas aulas passadas, a gente vai voltar à discussão de que aquilo que é dito como popular ou erudito não é uma valoração do tipo bom ou ruim, mas uma valoração de que mostra as origens e as raízes desses valores. Quando algo é dito popular, significa dizer que aquela manifestação artística, ela provém de um povo e serve para esse povo. Então, a cultura popular e a música popular, elas têm funções específicas para um determinado povo e são importantíssimas para ele, e desse povo essas manifestações provêm. Quando falamos em música ou cultura eruditas, nós na verdade estamos falando de uma avaliação a partir de um grupo de especialistas, um grupo técnico, de uma academia que diz que essas obras, de que essa música são importantes para nós enquanto cultura humana e para a humanidade, ou são importantes para o nosso tempo de alguma forma. Ela diz que elas têm uma característica de se estender para todas as pessoas, é uma importância global, ou seja, aquilo que é tratado como música erudita não é importante apenas para os europeus, segundo essa crítica, né? Mas é importante para o mundo como um todo, porque essa música representa uma espécie de base ou de fundamento do que é a música ocidental produzida desde a antiguidade até os dias atuais, certo? Então, quando falamos de música popular e música erudita, na realidade, são juízos de valores, mas que não versam sobre o que é bom ou ruim, sobre o que deve ser ouvido ou não deve ser ouvido, mas sobre as origens e as finalidades das manifestações culturais. Aquilo que é popular tem sua origem e serve para o povo, não é isso? Tem sua origem no povo e serve para o povo, e aquilo que é erudito tem sua origem em diversos lugares, mas serve, não é, para uma academia, para que os especialistas ditem, não é, ou melhor dizendo, sugiram tendências artísticas e referências para os artistas do mundo inteiro, ok? Então vamos lá. Então, ao ponto de vista uma vez entendida essa ideia entre música popular e música erudita, vamos passar para o nosso tema 1, não é? Música erudita, períodos clássico e romântico. Então aqui a gente já entra no principal traço dessa unidade da música. Nós vamos analisar agora a música do ponto de vista histórico. E isso quer dizer histórico, quer dizer o quê? Que nós vamos analisar pelas mudanças de perspectiva sobre o que é música e como fazer música, certo? Então vamos lá. Então a música erudita, não é? Então a gente já entendeu o que é música erudita, vamos agora passar para essa ideia do que é clássico e romântico. A palavra clássico e romântico, as palavras clássico e romântico, elas têm diversos sentidos, não é? Então, quando a gente pensa em algo clássico, né? Ou seja, isso é um clássico do cinema, isso é um clássico da moda, isso é um clássico da literatura, a gente percebe que falamos de expressões, de objetos que são especialmente significativos,
né, para nós e que conseguem ditar tendências, conseguem inspirar novas obras. Então, quando temos aqui um clássico, quando alguém diz que algo é um clássico do cinema, né, significa dizer que aquele filme inspirou outros filmes, inspirou outros diretores. Quando falamos que isso é um clássico da moda, significa que aquela roupa ou aquele estilo inspirou diversos outros estilos, diversas outras roupas, certo? No entanto, quando falamos de período clássico, isso não se remete a essa noção de clássico como algo que inspira, mas se refere a um período clássico que tem suas bases nas culturas greco-romana aqui no Ocidente, no grego-romano da Grécia e Roma antigas, certo? E aí a gente vai perceber um movimento ali no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, um movimento de recuperar as referências da Idade Clássica, não é isso? E aí nós vamos ter para a música esse momento da música clássica, que é ali entre os séculos 9 e 10, não é? Depois de Cristo. Então, quando falamos de clássico, é nesse sentido. E romântico, professor? Essa palavra romântico, como é que ela acontece, não é? Qual sentido o senhor quer explorar nessa palavra, nessa unidade? Vamos lá. Quando pensamos em romântico, pensamos em relações amorosas, afeto, casais, namorados, não é? Pares amorosos, em conjunção e disjunção. Isso falamos de romantismo nesse sentido, né? Mas o mais interessante de notar que nesse discurso nós vamos perceber lá no fundo o mesmo caractere de sentimentalismo, de emoção, né? Quando falamos de algo romântico, sobressai a emoção em detrimento da razão, não é? Então, esse mesmo princípio vale para o romantismo como postura estética, como postura musical. Não é, o mundo não se revela a partir da racionalidade, da razão, do cálculo, da ciência. O mundo se revela pela maneira como nós o sentimos. Nós sentimos o mundo e nós vamos tocar sobre esse mundo, nós vamos cantar sobre esse mundo. Por isso nós falamos aqui do romantismo, que na música é um período que vai do século XVIII ao início ali do século XX, né? E aí vamos ter toda uma expressão musical que vai buscar retratar e reproduzir a maneira como os artistas sentiam o mundo. E aí isso para os artistas da época tinha um valor de verdade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Primavera de Vivaldi, em que ele busca reproduzir o som dos pássaros e o movimento das flores com a sua música, é uma tentativa de reproduzir esses sentimentos, certo? Então, entendido que agora o que é a música clássica, vamos aqui analisar o texto na página 35. Então, esse período clássico já explicado, então vamos lá. Uma vez entendido, vamos agora passar para a página 35, aqui quando ele fala do período clássico, certo? Ou classicismo, né? Ele abrange ali do século XVII, do século XVIII ao século XIX, certo? Época dos acontecimentos muito importantes na história. E aí, vamos lá, a gente tem aqui um período de grande avanço científico, né? A predominância das ideias iluministas, que eram o quê? As ideias da razão, da racionalidade, de que a verdade, que o mundo era um fruto do nosso pensamento, não é? E que isso sobrepunha a emoção. Então nós vamos ter aqui técnicas que são extremamente racionais, controladas, nós não vamos ter uma música sensorial sensível, né? E vamos ter aqui alguns gêneros musicais que vão ser importantes para esse período. E aí vamos ver aqui a sonata, as sinfonias, os concertos e os quartetos de cordas. Vamos lá, primeiramente a sonata. A sonata é uma forma musical que conta com vários movimentos definidos, isto é, várias partes dentro de uma mesma música, certo? É escrita por um ou dois instrumentos solistas, ou seja, um único instrumento que vai soar, ou seja, vai ser tocado sozinho, sem acompanhamento algum, certo? A sinfonia é a composição feita para orquestra, da mesma forma musical que uma sonata, né? Com vários instrumentos. Então, se a sonata tem só um instrumento solando, na sinfonia vamos ter vários instrumentos conjuntos. Concerto é justamente uma obra criada por um instrumento solista acompanhado pela orquestra. Então vamos lá.
Quando pensamos em um concerto musical, nós vamos ter um único instrumento ali, mas ele é acompanhado por uma orquestra. Isso é diferente de uma sonata, em que nós não temos acompanhamento orquestral, é apenas o instrumento solando. E o quarteto de cordas é uma composição musical elaborada para ser executada no formato por 4 instrumentos de cordas, né? Então, 2 violinos, uma viola clássica e um violoncelo, ou 2 violoncelos, uma viola clássica e um violino, e por aí vai. Mas para ser um quarteto de cordas, a gente precisa o quê? De cordas. Então, não vamos ter instrumentos de sopro, percussão, mas apenas as cordas, certo? E aí, nesse período, vamos ter 2 nomes importantíssimos, Mozart e Beethoven, né? Embora este último também apresente características do romantismo, foi no período clássico que o piano tornou o principal instrumento de teclas, né, substituindo o cravo, ok? E aqui vamos ter duas fotos, né? O cravo com esse piano menor, com 2 andares aqui de teclas, não é isso? E o piano de cauda, né? E aí o nome cauda vem justamente porque ele se estende, né? Na sua profundidade, né? E aí vamos ter aqui os pedais, ok? Que vão dar diferentes tons a essas notas, certo? Piano de cauda e o cravo, certo? E professor, qual a diferença entre um piano de cauda e um cravo? É muito difícil a gente fazer uma aula de música sem os devidos instrumentos, mas quando a gente pensa em instrumentos diferentes, nós também temos que pensar em timbres diferentes, né? Então, por exemplo, cada pessoa tem um timbre de voz. Esse é o timbre da minha voz, ele é único, ele pertence a mim, diferentemente dos timbres de vocês, não é isso? Que tem vozes diferentes da minha, ok? Então, quando pensamos em timbre, é justamente esse timbre que é a característica, é a identidade de um instrumento. Cada instrumento, né, cada tipo de instrumento tem o seu próprio timbre, não é isso? Então, quando temos aqui o cravo e o piano, ou seja, o piano por ser mais longo, né, por ter uma cauda maior, ele tem um timbre muito diferente do cravo, certo? E vamos analisar aqui a pintura na página 37. Analisando aqui, vamos perceber o quê? Que se trata de uma espécie de concerto, né? Perceba que todos estamos centrados, não é, aqui no flautista, não é? Que aqui eles chamam de flauta de Sanssouci, que deve ser na França, ok? Mas que está no Museu Nacional de Berlim, na Alemanha, certo? Mas vamos lá, observando então a centralidade, por que a gente pode falar que é um concerto, né? Observe a centralidade do flautista, né? Ele ocupa o centro aqui da pintura e todas as outras pessoas estão de olho, não é? No flautista, inclusive os outros músicos, não é isso? Como se eles estivessem uma espécie de acompanhamento musical. E aí, se a gente lembra do que acabamos de falar sobre concerto, é justamente isso. O concerto é um solo, mas acompanhado de uma orquestra, diferentemente da sonata, que é apenas o solo de uma música, de um único instrumento, certo? Então, isso aqui é um concerto, ok? Na próxima, já nós não temos mais um concerto. Nós vamos ter o que agora? Perceba que todos são 4 músicos aqui, em uma espécie de maestro, todo mundo observa esses músicos, mas agora nós não temos mais uma orquestra, ou seja, uma diversidade de instrumentos, né? Porque aqui na primeira imagem nós vamos ter um piano de cauda, uma flauta, algumas cordas, não é isso? E eu acho que é uma espécie aqui de harpa, né? Um trompete, um movimento de sopro, né? Um instrumento de sopro, não é isso? E aqui não, nós vamos ter apenas cordas. Então, nesse caso, a pintura retrata um quarteto de cordas, certo? Então, vamos passar agora aqui para a nossa atividade 2, que vai falar dessa correspondência, e vamos analisar aqui agora alguns elementos com a outra coluna, certo? Vamos lá. Na primeira linha, nós vamos ter música clássica, acontecimento do período, piano,
perfeição da forma e da harmonia e compositores. Nos outros vamos lá. Analisando aqui agora a primeira coluna. Instrumentos de teclas, né? Instrumento de tecla é o piano, bem clássico. Características da música do período clássico, né? Perfeição da forma e harmonia. Lembre-se que o período clássico é marcado por uma profunda reflexão sobre a razão que sobrepõe a emoção. Então nós buscamos a perfeição, nós buscamos o rigor e a harmonia das coisas e não o desarranjo e a sensibilidade delas. Então aqui, ó, características da música do período clássico, perfeição da forma e da harmonia. A música erudita, nós também podemos chamar de música clássica, não é isso? Elas são termos sinônimos, certo? Música erudita e música clássica. Mozart e Beethoven são compositores daquele período. Vocês vão ter um textinho aqui que vai falar um pouco da vida deles, indicação de um filme, né? E Revolução Francesa é um grande acontecimento, né? Um acontecimento que vai transformar completamente a Europa naquele período, não é? E vamos ter ali o ápice das ideias do iluminismo e toda uma reformulação do pensamento, da política, que vai compor esse momento da música clássica, né? Esse momento da razão que sobrepõe a emoção, ok? Vamos agora analisar verdadeiro ou falso. O período clássico fez presente entre os séculos XVIII e o século XX? Sim, nós temos isso lá no texto, né? O piano e o cravo emitem sons diferentes? Também é verdadeiro. Quarteto de cordas é um conjunto de instrumentos que executam composições criadas especificamente para 4 ou mais instrumentos de cordas. O mais aqui que é falso, né? Então a gente tem que ter sempre 4 instrumentos. Se é um quarteto, então um quarteto sempre é com 4, ok? E o item D? Em um concerto, o solista executa um ou mais trechos da apresentação sem o acompanhamento da orquestra, também é falso, né? A gente entendeu que a diferença entre a sonata e o concerto aqui, a sonata é que não há acompanhamento de orquestra e o concerto há o acompanhamento de orquestra, mas também há instrumento solano, certo? Continuando aqui agora, vamos analisar o período romântico, ok? De novo, quando falamos em período romântico, estamos aqui falando do tempo do século XIX, não é? Segunda ali, metade do século XIX, que coincide ali com o romantismo da literatura. Então, esse período romântico na música começa na primeira metade do século XIX e vai até o começo do século XX, ok? E aí nós vamos ter a música romântica. Calma que não é aquela música da sofrência ou brega romântica como a gente costuma ouvir. Quando falamos em música romântica, é justamente o contrário da música clássica. É uma música que busca expressar e refletir os sentimentos do compositor, a maneira como ele sente o mundo e percebe esse mundo, ok? Isso é a diferença entre a música romântica e a música clássica. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, portanto, justamente essa diferença conforme o texto, né? O equilíbrio, a disciplina e a moderação da música do período clássico foram substituídos pela liberdade na composição, pela impetuosidade, pela fantasia, pela imaginação, além de ideias revolucionárias da música romântica. Embora algumas regras das composições do classicismo fossem mantidas, nesse período o sentimento predominava sobre a razão, certo? E aí vamos ter como principal gênero desse período são os poemas sinfônicos, que eram músicas descritivas com influência da literatura e das artes visuais. Então se a gente pega, por exemplo, as obras do Vivaldi, né, as 4 estações do Vivaldi, cada uma dessas músicas procura retratar uma das estações, e aí você vai ver a mudança. Vamos ter o inverno, o outono, a primavera e o verão,
né? E cada uma dessas escrituras são quase que poemas descritivos. Então a gente vai poder observar ali o barulho da chuva, né? Tentar reproduzir a sensação de ouvir uma tempestade, a sensação de ouvir as borboletas, de ouvir os pássaros cantando na primavera, ok? De sentir aquele calor do verão, ok? Então isso a gente chama de um poema sinfônico, certo? E aqui é a definição dele. Poema sinfônico, né, é uma composição musical escrita em forma de sinfonia, criada com base em poemas ou textos literários. Seu compositor procura representar na música os sentimentos e as emoções que ele encontrou na obra literária que o inspirou. Ok? Vamos lá. Vários compositores românticos tinham boas relações com escritores, poetas e artistas plásticos e muitas vezes inspiravam-se em um quadro ou em um livro para compor as suas obras. Nesse período, também foram produzidas muitas óperas, as mais famosas vêm dos italianos Giuseppe Verdi e Gioachino Rossini. Ok? Então temos aqui esse período clássico, né, que vai mostrar esse período aqui do romantismo na música, e aí vamos ter vários compositores, né, russos, né, o Chopin e o Tchaikovsky, certo? E aqui também no Brasil nós vamos também ter um grande nome, né, que é o Antônio Carlos Gomes, que escreveu a ópera O Guarani, né, que estreou por ironia do destino, ela estreou na Itália, em Milão, e que depois veio para o Ceará, que foi inspirado na obra O Guarani de José de Alencar, ok? Vamos agora analisar para verdadeiro e falso na literatura e música, certo? A música romântica conta histórias em poemas sinfônicos, isso é verdadeiro, acabamos de ver isso. O romantismo no Brasil tem como destaque Antônio Carlos Gomes, compositor da famosa ópera Guarani. Sim, também temos isso, né? Uma das características do romantismo no Brasil é o nacionalismo. Sim, também é verdadeiro. Os grandes nomes da música fazem parte do período romântico, entre eles Chopin e Tchaikovsky, tudo verdadeiro. Então, todos os nossos itens são verdadeiros, ok? Bom, a gente começa agora as atividades. Nós acabamos de terminar as atividades do nosso tema 2. Vamos passar agora para a gente ler com atenção as biografias dos autores, tanto do período clássico quanto do período romântico. Começando aqui pelo clássico, certo? Vamos analisar aqui a obra do Johann Amadeus Mozart, do Wolfgang Amadeus Mozart, que ele é um grande compositor do Ocidente, né? A música dele é a base das músicas que nós temos até hoje, inclusive. Seja uma reprodução, uma recriação, mas a base a gente consegue identificar no Mozart, certo? Nasceu na Áustria em 1756 e faleceu em 1791 no mesmo país, certo? Então, desde cedo estudou música com seu pai, né? E aos 5 anos começou a compor e a tocar teclado e violino. Compôs mais de 600 obras, entre sinfonias, músicas para concerto, músicas para piano, óperas e músicas para coral. Suas composições foram elogiadas por diversos especialistas em música de sua época, porém, muitos as consideravam bastante difíceis. Seus sucessos incluem a Missa Fúnebre Requiem e as óperas As Bodas de Fígaro, Don Giovanni e a Flauta Mágica. Ok? Vamos agora analisar o Beethoven. Perceba aqui as datas, né? O Mozart nasceu em 756, então isso aqui é século XVIII, e morreu também no século XVIII. E aqui temos o Beethoven, né? Ludwig van Beethoven, que quer dizer que é o que nasceu na Alemanha em 1770 e faleceu na Áustria em 1827. É considerado um artista de transição entre os períodos clássico e romântico. Então perceba que ele viveu a transição de séculos, ou seja, nascido quase ali no final do século XVII ou do século XVIII,
e morreu no começo ali do século XIX, não é isso? Então, por isso, normalmente os artistas que atravessam séculos em vida são conhecidos como artistas de transição, em que eles vão pegar o final daquela tendência e já se introduzir na tendência do século seguinte, certo? Então, é considerado um artista de transição entre os períodos clássico e romântico, pois conservou o equilíbrio do classicismo, embora tenha antecipado a liberdade dos compositores da música romântica. Quando ele fala liberdade dos compositores, é que nós tínhamos ali no classicismo referências, né, estilos. E esses estilos eram a base das composições. Então nenhuma música podia ferir esse estilo. No entanto, quando vamos para o romantismo, nós temos o abandono desses estilos, dessas referências, e passamos a valorizar a autoria dos compositores, a individualidade de cada obra, da obra de cada compositor. E esse também é um traço muito distinto entre o classicismo e o romantismo, certo? E o Beethoven já tinha essa tendência de trazer essa liberdade do compositor em detrimento das obras, das referências clássicas, certo? Pianista e compositor, criou mais de 200 obras. Aos 28 anos começou a ter problemas de audição e mesmo depois de perder totalmente esse sentido, continuou a compor obras e a interpretá-las. A Quinta Sinfonia é uma de suas mais conhecidas músicas e está presente em inúmeros comerciais desenhos animados, certo? Depois fiquem aí para vocês ouvirem. Quinta Sinfonia de Beethoven, ok? Vamos agora analisar aqui as biografias de alguns compositores do período romântico. Vamos analisar aqui agora a biografia do Frédéric František Chopin, certo? Nasceu na Polônia em 1810, comecinho aqui do século XIX, então ele era um bebê no começo dele, né? E aí ele faleceu em 1849, morreu precocemente, né? Faleceu na França e na Polônia. Então, músico prodígio, teve aulas desde a infância com sua irmã e com sua mãe. Compôs e executou sua primeira obra aos 8 anos. Aos 15 já era considerado o maior pianista de sua época. Em 1830, quando na sua cidade, Varsóvia, foi invadida pelos russos, refugiou-se em Paris, onde se tornou famoso. Sua saúde frágil levou à morte apenas 39 anos, mas sua importante influência na música dura até os dias de hoje. Em suas composições de destaque estão Grande Valsa Brilhante, Balada do Sol Menor e Noturno em Mi bemol maior e a Opus 9 e a número 2, certo? E aí perceba, né, os anos de produção dessas obras, né, 1833, já é ali quase metade do século XIX, 1835 a 36, também no mesmo período, e a última de 30 a 32, que também mostra esse período ali da metade do século, perto da metade do século XIX, que é ali o período do romantismo na música. E aqui vamos ter o Prior Lit Tchaikovsky, né, que nasceu em 1840, né, já na metade, e morreu no final do século XIX no mesmo país, nasceu na Rússia. A Alvimosa encantou-se com a ópera e a música. Aos 23 anos abandonou a profissão oficial do Ministério da Justiça e retomou os estudos do piano, iniciados aos 8 anos. De forma tão intensa que acabou sofrendo uma doença nervosa, sendo aconselhado por seu médico a deixar os estudos, que não ocorreu. Em Moscou, compôs e deu aulas. Em 1885, escreveu a Sinfonia Manfred e 3 anos depois a Quinta Sinfonia. O Lago dos Cisnes e o Quebra-Nós são algumas de suas obras, composições mais populares. Algumas das músicas de Tchaikovsky foram coreografadas, como vai estar na unidade 4 deste volume, certo? Então, ficamos por aqui, turma. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Forte abraço.